Olá, quinto ano, nós vamos então para a nossa aula de História. Hoje nós vamos falar sobre os direitos do trabalhador e vamos ver como é que começou essa história toda de ter direitos trabalhistas. Vamos ver então? Nós iremos fazer então a leitura da página 90, onde fala sobre os direitos do trabalhador. Então, nós vamos ler e você vai acompanhar a leitura e, na medida do possível, a gente vai fazer então um comentário sobre isso. Acompanhe a leitura então. Durante o Estado Novo, os trabalhadores receberam uma atenção que até então era inédita na história do Brasil. Em 1943, foi criada a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT. A Constituição de 1934 já trazia algumas leis em benefício dos trabalhadores, porém, a CLT ampliou ainda mais então os direitos trabalhistas. Então, aí dentro do governo Vargas foi criado essa CLT, né, que ela então deu uma atenção especial para a classe trabalhadora, os trabalhadores, né? Então criou algumas leis a mais do que já tinha na Constituição de 1934. De 1920 para 1940, teve aí, então 20 anos, a quantidade de trabalhadores triplicou. E sabe o que aconteceu? O presidente Vargas, então, temia, ficava com medo, então, dos protestos dos trabalhadores ou da união deles em partidos organizados, e ele estava pensando que eles poderiam ser capazes de ameaçar o governo. Por quê? Porque os trabalhadores nas indústrias aumentaram muito. Já pensou se eles fizessem uma revolução, se eles fizessem aí uma greve, ou se fizessem alguma união e ameaçasse o governo? Lembra, o governo Vargas era um governo que ele era duro, mas ele gostava de ele estar no poder, né? Ele não queria que outros partidos ou outros grupos tomassem conta do poder. Então, ele resolveu ajudá-los para que mantivesse tudo no controle, né? Ele ainda no controle. Portanto, a fim de que os trabalhadores pudessem ter alguns de seus direitos garantidos, mas permanecesse ainda sob o controle do Estado, ou seja, do governo, né? Então, o governo estabeleceu algumas coisas. Vamos lá, então, para algumas coisas que foi estabelecido nesse período da Era Vargas. Foi feita, então, a criação dos sindicatos nacionais, tá? No âmbito da indústria, ou seja, dentro da indústria, né, do setor industrial, foi criada então a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que é a CNTI. Na área do comércio, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, CNTC. Era cobrado então um imposto obrigatório de todos os trabalhadores, tanto da indústria quanto do comércio, e esse dinheiro então era repassado pelo governo para os sindicatos. Para quê? Para que se tornasse um órgão do governo. Então, e não mais uma entidade independente, entidades independentes. Então, o governo, muito esperto, falou: olha, se a gente não pode com eles, vamos una-se a eles, então traga ele para o nosso lado. Então, eles colocaram o sindicato como sendo um órgão do governo, e o sindicato representava todas essas classes de trabalhadores, né? Outra criação que foi feita foi a criação da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a CTPS. Esse documento oficial garantia ao trabalhador o cumprimento das leis trabalhistas por parte dos empregadores. Então, nós temos até hoje ainda a carteira de trabalho. Se você perguntar para os seus pais, eles podem então estar mostrando a carteira de trabalho, né? Quem trabalha em uma empresa que ele é então oficializado lá dentro, né, contratado pela empresa, a empresa então assina que ela trabalhou tantas horas, um período de tanto tempo, ela tem direito então depois a uma aposentadoria, porque ali comprova os seus direitos trabalhistas. Trabalhou por tanto tempo, tem direito a tal salário, tem direito a 13º, a férias, enfim. É nessa carteira de trabalho que o trabalhador ele está então oficial, né? Ele está sendo amparado pela lei porque ali conta a sua vida como trabalhador, tá? Nós vemos ao lado então uma foto
dos trabalhadores, então, em passeata, segurando uma faixa com dizeres: o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Olha só. Então, ali eles estavam na esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro, em 1940. Então, eles estavam dizendo ali, o governo estava ali falando: olha, o trabalhador, os trabalhadores estão conosco, e os trabalhadores falando: olha, o Estado Novo nos apoia, né? Nós temos lugar no Estado Novo. É uma técnica bem legal do governo estar, então, colocando os trabalhadores do seu lado e não criando uma guerra, porque ele sabe que se o povo se unir contra o governo acaba perdendo, né? Nós temos então algumas questões para resolver a partir do texto que nós lemos, tá? Então nós vamos ver que a pergunta 2 está dizendo assim: de que forma o Estado Novo enfatizou e promoveu a causa do trabalho e dos trabalhadores? Sabe como foi feito? De que forma que foi feito? Olha só a resposta então. Foram feitas reformas sociais em benefício dos trabalhadores, como a criação da CLT, da CTPS, os sindicatos nacionais, as leis, ações trabalhistas. As ações trabalhistas foram muito valorizadas durante o Estado Novo, né? Foram realizados desfiles, comemoração do Dia do Trabalho e outras iniciativas, né? Cívicas, industriais. Então, foram essas formas de que promoveu a causa do trabalho e dos trabalhadores durante o Estado Novo. E na pergunta 3 diz assim: dentre as medidas trabalhistas instituídas no Estado Novo, quais permanecem até hoje? Olha só, até hoje nós temos então, sabe qual? O Dia do Trabalho permanece até hoje, né? Como feriado nacional, né? Nós temos o Dia do Trabalho. A outra nós temos as leis trabalhistas, nós também ainda temos. E temos a carteira de trabalho, que também ainda hoje está em vigor. A pergunta 4 diz: que departamento criado no governo Vargas foi extinto perto do fim do Estado Novo? Qual departamento? Sabe qual foi o departamento que foi extinto? O Departamento de Imprensa e Propaganda. Lembra do DIP que nós estudamos numa aula passada? Sim, ele foi extinto em 1945. Então, esse daí foi extinto. Então, você pode estar entrevistando um ou dois adultos com mais de 80 anos de idade e pergunte a cada um deles o seguinte: letra A. O senhor ou a senhora lembra da época do governo Vargas no Brasil? Poderia dizer algo sobre esse período? E você vai contar um pouco do que você está estudando e você vai perguntar para essa pessoa então o que é que ele lembra, se era bom, se não era, o que se sofreu alguma coisa durante esse período, tá certo? E o que a letra B você pode perguntar também para essa pessoa: o que esse presidente representou para a história do país? E que legado ou ensinamento ele deixou para o Brasil de hoje? Você pode perguntar então para essa pessoa e anotar em seu caderno ou em seu livro, sua apostila, tá certo? E depois mostre para nós aqui. No Agora é Sua Vez, da página 92, diz assim: observe com atenção a fotografia, ela faz parte da cena de um filme de 1940, que é chamado O Grande Ditador, protagonizado por Charlie Chaplin. Então ele está falando assim: o que é um ditador? Então você vai pesquisar e vai colocar, tá? Nós temos então uma sugestão de resposta. O que é um ditador? É alguém que dita ordens, né? Que dita ordens, que manda, que impõe sua vontade de maneira firme, autoritária, mesmo diante da resistência ou questionamento alheio, alguém que não queira fazer, ele não importa, ele quer e pronto. É o governante máximo de um país num regime totalitário, tá? Isso daí é ser um ditador. E na cena retratada ali, quais elementos sugerem que o homem seja um ditador? Olha só. E a cena ali é de um filme, né? Charlie Chaplin está fazendo. Mas olha como que ele está vestido. Ele está vestido de uniforme, com um globo terrestre nas mãos, indicando que o seu sonho era do quê? Dominar o mundo, ainda que seja em partes, né? Começou, né?
lá, né? Qual que é a figura dele? A figura parece de um nazista, alguma coisa assim. A sala onde ele se encontra parece um escritório governamental, né? Importante, ali tem alguns símbolos, né? Algumas coisas que está dizendo ali, tem uma águia pela mesa, decoração, tem um busto de pedra ali, presente na cena, é bem provável que seja uma homenagem a ele mesmo, alguma coisa. Então, isso está dizendo ali, pela roupa, pelo que ele está segurando em suas mãos, pelo lugar onde ele está sentado, parece ali uma mesa, uma escrivaninha, alguma coisa, um trono, alguma coisa assim, né? O programa radiofônico A Hora do Brasil passou a ser chamado A Voz do Brasil em 1971 e permanece até hoje, inclusive no mesmo horário, tá? Isso daí acontece até hoje nas rádios. Como é a programação e que tipo de notícia vai ao ar? Então, como que é a programação e que tipo de notícia vai ao ar? Nos dias de hoje, a programação é dividida nas seguintes formas: 25 minutos para a transmissão de notícia da imprensa brasileira, de comunicação, né? Que é a EBC, que é Imprensa Brasileira de Comunicação, e os outros 35 minutos restantes são divididos entre notícias dos poderes judiciários e legislativo. Letra B diz assim: o rádio ainda é um meio de comunicação tão utilizado pela população quanto na época do Estado Novo? E você precisa justificar. Será que hoje as pessoas ouvem o rádio tanto quanto naquela época? É claro que não, né? Apesar de o rádio continuar existindo como um importante meio de comunicação em massa, em todos os lugares se ouve rádio, o uso, então, das novas tecnologias relacionadas com a internet, temos o smartphone, as televisões, né, TV, é a mídia digital que hoje predomina, né? Os principais meios de comunicação hoje são pelos meios digitais e, sobretudo, pela população mais jovem. Isso faz parte da população mais jovem, os meios digitais. Então, os mais antigos é que usam mais o meio de comunicação de rádio, né? Nossa aula então chegou ao fim. Se você tem alguma dúvida, volte então, ouvir novamente o áudio e você poderá tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Então tá bom, complete todos os seus questionários para que possa ficar sua apostila bem em dia. Beijo para você e até mais.